Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz. Sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano e no vídeo desse sábado. Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz. Sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano e no vídeo desse sábado nós vamos falar sobre a vitória, finalmente uma vitória, do Atlético Paranaense sobre o Cruzeiro em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida. Então vamos lá para falar de Atlético Paranaense 3, Cruzeiro 0, partida que teve início às 18 horas e 30 minutos deste sábado, dia 26 de outubro de 2024, na Liga Arena em Curitiba, e válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. E antes de mais nada, é preciso fazer um destaque justo e merecido para a festa promovida pelos 35.959 torcedores rubro-negros que compareceram, responderam ao chamado do clube e transformaram a Liga Arena em um verdadeiro caldeirão na noite de hoje. Dentro de campo, lógico, um confronto que acabou sendo extremamente condicionado pela expulsão prematura e completamente injustificável do atacante cruzeirense Rafael Silva, que sim acertou uma cotovelada intencionalmente do Kaique Rocha por um motivo que ninguém nunca vai conseguir explicar e foi merecidamente expulso pelo Ramon Abate-Abel. Para enfrentar os comandados do Fernando Diniz, o Lúcio Gonzalez, treinador argentino do Atlético, abriu mão do esquema com 3 zagueiros na noite de hoje pela primeira vez desde a goleada sofrida por Racing Clube lá no El Cilindro de Avellaneda na partida decisiva das quartas de final da Copa Sul-Americana. E lógico, em vantagem numérica desde o primeiro minuto, de maneira literal, desde o primeiro minuto de jogo, o Atlético assumiu naturalmente o papel de equipe dominante e manteve a posse-bola durante 68% do tempo na etapa inicial. Foram 8 finalizações contra a meta defendida pelo goleiro Anderson, ex-jogador do próprio Atlético, assim como o zagueiro Zé Ivaldo, que também esteve em campo hoje. E na primeira boa oportunidade, um cruzamento da esquerda do Lucas Esquivel, que o João Cruz faz uma espécie de corta-luz, o Nicão finaliza relativamente bem, tem um desvio no Zé Ivaldo, a bola vai para fora. Agora, na melhor oportunidade do Atlético no primeiro tempo, o Julimar encontra espaço, vence o marcador, encontra espaço para cruzar e o Pablo chega frente a frente com o Anderson para cabecear e abrir o placar para o Atlético Paranaense. E aí, gente, uma coisa que me chamou a atenção de maneira negativa, entre aspas, foi que depois do gol marcado pelo Pablo, o Atlético deixou o ritmo da partida arrefecer. Em vantagem numérica, empurrado pela torcida, criando boas situações, na minha cabeça esse era o momento ideal, vamos dizer assim, para você, depois de ter enfiado a faca, dar uma torcida, Vai para cima, pressiona, encurrala o Cruzeiro, faz o segundo, eventualmente um terceiro, já define o resultado da partida e garante aí os 3 pontos que eram tão importantes para o Atlético, mas não foi isso que a gente viu até o final do primeiro tempo. Até o final do primeiro tempo, o Atlético até manteve a maior parte da posse de bola, embora o Cruzeiro tenha ganhado um pouco na sequência, tenha diminuído um pouco a diferença na sequência, mas sem a mesma agressividade, sem pressionar de maneira tão efusiva, digamos assim, tão agressiva. E aí, voltamos para o vestiário, 1-0 no placar, a única substituição durante o primeiro tempo, o Tomás Coelho, que entrou no lugar do Madison, que saiu lesionado, até vamos ver exatamente o que é que aconteceu com o Madison, embora eu particularmente acho que, como a grande maioria da torcida, que o Tomás Coelho deveria ser o lateral ainda que improvisado daqui até o final da temporada, tá? Só que no retorno do intervalo, o Cruzeiro, tentando aplicar o modelo de jogo do Fernando Diniz, força uma saída de bola, o Gilimar consegue contato com a bola, ela sobra ou acaba chegando até o Pablo, que coloca o Gilimar em condições de bater bem e vencer o Anderson no que se tornou o segundo gol do Atlético aos 46 minutos de jogo. Então, um Atlético em vantagem confortável no placar contra uma equipe que tinha um homem a menos em campo desde o primeiro minuto, fisicamente bastante desgastada. O Atlético se coloca em uma posição muito confortável, Se nada de diferente acontecesse, a partir daquele momento a vitória estava muito bem encaminhada. E durante a etapa complementar, o Atlético acaba cozinhando o jogo. E o que eu quero dizer com isso? Não é necessariamente negativo. O Atlético mantém a posse da bola em alguns momentos, embora tenha dividido a posse de bola igualmente com o Cruzeiro durante o segundo tempo, mas deixa o tempo passar, O tempo se tornou companheiro do Atlético nessa disputa, se tornou um aliado do Atlético na disputa nessa partida com o Cruzeiro.
E o tempo vai passando, o Cruzeiro vai se enervando, vai tentando buscar de alguma maneira um gol que o coloque de volta na disputa, né? O 2-1 aproximaria o Cruzeiro do Atlético, poderia permitir que uma bola aleatória causasse um empate, mas não foi isso que aconteceu. O Atlético se mostrou defensivamente bastante seguro, né? Embora a defesa não tenha sido muito exigida, salvo uma finalização do Matheus Pereira da entrada da área, que passou à esquerda do Mikael, né? O Mikael não teria chance naquela bola. Felizmente, o Matheus Pereira não bateu tão bem quanto ele gostaria. E o Cruzeiro não ofereceu grandes riscos, tá? Eu tô com um pouquinho de sono, talvez por isso eu esteja falando um pouquinho enrolado. Mas o Atlético, por outro lado, sim, criou algumas boas situações e em uma delas o Nicão acertou uma boa finalização para vencer o Anderson, fazer o terceiro gol do Atlético e dar números finais ao placar, tá? Uma vitória importante. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Uma vitória importante em um momento fundamental, com uma participação destacada da torcida. Acho que é importante a gente falar disso, que foi tão desprezada pela diretoria em outros momentos que mesmo assim respondeu ao chamado do clube nas redes sociais durante a última semana e lotou a Liga Arena, né? Mostrou um apoio gigante ao clube, com certeza pesou para que o Atlético saísse de campo com uma vitória, talvez tenha pesado inclusive para a decisão equivocada do Rafael Silva de dar uma cotovelada naquele momento, talvez enervado pela pressão. Então, a torcida foi fundamental e é importante que se lembre que ela tem esse papel, que ela tem esse poder. A torcida do Atlético, o estádio do Atlético já foi muito elogiado no sentido de ser dito assim, muito difícil de jogar contra o Atlético aqui dentro por diversos ex-árbitros, ex-jogadores, enfim, e isso precisa voltar, isso precisa ser resgatado e para isso a diretoria tem um papel importante de se reconectar com o torcedor que vai até a Liga Arena para lotar, para cantar, para apoiar, para xingar os adversários, os juízes, né? Tudo isso faz parte do ambiente que transforma a Liga Arena no caldeirão que a diretoria tanto pediu. Né? E, gente, eu acho que isso acaba provando o valor do apoio que eu pedi tantas vezes aqui no canal e que algumas pessoas talvez não entendessem do que eu estava falando. Eu digo assim, no sentido de que o apoio que eu peço durante os 90 minutos e que se houver necessidade de cobranças que seja feito depois do jogo, no intervalo, antes do jogo, no CT, como foi feito, sem problema nenhum a cobrança, acho que ela faz parte do futebol, mas dentro de campo o apoio é fundamental, porque esse apoio ele não é para diretoria, ele não é para treinador, ele não é para jogadores, o apoio ele é para a instituição, o apoio ele é para o Atlético, e o Atlético ele permanece, diretoria, jogadores, treinadores, todos vão embora, a gente individualmente também chega o nosso momento, mas o Atlético fica e o Atlético instituição merece o apoio da sua torcida, independentemente de quem esteja lá dentro nesse momento, tá? E isso eu sei, gente, eu deixei anotado aqui para falar, porque eu acompanhei de perto essa torcida salvar do rebaixamento de equipes muito menos talentosas do que essa que o Atlético tem em 2024. E eu acredito firmemente que esse pacto, né, que foi o termo usado pela diretoria na campanha com a torcida, pode ser o diferencial fundamental que tire o Atlético dessa situação, como aparentemente começou a fazer hoje. Tá? Falando um pouquinho do jogo tecnicamente, não dá para destacar. Aliás, dá para destacar outros jogadores, mas o primeiro que eu vou destacar é o Lucas Esquivel. Foram 106 ações com a bola, líder do Atlético no quesito, 72 passes completos em 87 tentativas, 2 passes decisivos, 5 duelos físicos vencidos. E com todo respeito ao Fernando, que é bom lateral, né, o Fernando Chapecoense, que estava suspenso hoje, o Esquivel não pode ser reserva. O Esquivel é uma reserva técnica importante dessa equipe, é uma referência técnica importante dessa equipe, e não é que não possa ser reserva do Atlético, eu tenho dificuldade para pensar em um clube do futebol brasileiro onde o Lucas Esquivel não seria titular. Então o Atlético não pode, nesse momento de necessidade, de crise técnica, se dar o luxo de colocar um dos seus melhores jogadores no banco. O Esquivel é titularíssimo e, de minha parte, eu não tenho nenhuma dúvida disso, tá? Outro que foi importantíssimo, Filipinho, né? Que pode não ser um grande articulador, né? Foram 35 ações com a bola só, porém, em termos de capacidade defensiva, de cobertura de espaço, de entrega física, não existe outro volante como ele no elenco. Foram 5 ações defensivas, com 3 desarmes e uma interceptação, então 4 ações envolvendo diretamente a recuperação da posse de bola e 4 vitórias em 9 duelos físicos.
é um jogador assim com um potencial técnico gigante, muito bom nesse momento, tanto é que teve um começo espetacular lá com o Carlos Osório, ele perdeu espaço, a meu ver, de maneira um pouco injusta na chegada do Cuca ao clube. Teve um problema de saúde sério, né, uma hepatite, felizmente se recuperou, e espero que possa ser uma referência, né, uma peça importante para essa equipe, tanto daqui até o final da temporada, onde essa capacidade dele de defender pode fazer toda a diferença, quanto principalmente em 2025, acho que a equipe precisa ser construída em torno de novas lideranças, tanto no sentido mental quanto no sentido técnico, e o Filipinho pode ser um desses jogadores. É um cara que tem muito para entregar e que, desde que se ele seja complementado pela presença de um volante que saiba jogar, como pode ser o Fernandinho, por exemplo, que voltou a campo hoje, ele pode ser sim fundamental, né? E outro jogador que merece destaque, o Julimar. O Julimar que foi responsável pela assistência do primeiro gol do Atlético, o gol de abertura do placar, foi o autor do segundo e que, deixa eu ver o que anotei, que acabou se tornando um jogador muito diferente, muito importante para o Atlético ao longo da temporada, se transformou, né, de um ponto assim com dificuldades técnicas, com pouco repertório, em um jogador com capacidade de enfrentar e vencer os seus marcadores e, portanto, criar situações importantes. Para quem não se recorda, quando Agostinho Canóbio volta da Copa América, e eu sou uma das pessoas que vejo o valor no Canóbio, eu digo que naquele momento ele deveria voltar ao clube no banco de reservas em respeito à boa fase que o Julimar vinha vivendo. Isso naquele momento, infelizmente, não aconteceu, mas o Julimar dá mostras, mais uma vez, de que tem a agregar a equipe, nesse momento de ausência do Canóbio, né, do Tomás Coelho, hoje acabou começando no banco de reservas também. O Julimar é uma peça importante e eu espero que daqui até o final da temporada o Lúcio possa oportunizar ao camisa 20 do Atlético a sequência que ele tem feito por merecer, né? Destaque também para o retorno do Fernandinho, claro, não foi assim tecnicamente esplendoroso, até porque fisicamente ele não está ainda nas melhores condições, mas a presença dele no vestiário, a liderança dele a partir do banco de reservas, a confiança que ele passa para o torcedor, para os companheiros, para a comissão técnica, e por estar envolvido no contexto da partida, é uma coisa que faz muita diferença, que é muito positiva e que o Atlético precisa explorar daqui até o final do ano. Que fisicamente o Fernandinho esteja em campo o quanto ele conseguir aguentar, porque tecnicamente ele é um diferencial técnico gigante, mas que principalmente a presença dele seja sentida e que essa liderança possa refletir dentro de campo, como a gente viu hoje. Fernandinho é um jogador espetacular, tá? No próximo sábado, dia 2, dia de finados, o Atlético recebe o Vitória na mesma Liga Arena. E o que nós esperamos do torcedor é o mesmo comparecimento em peso, o mesmo comportamento que a gente viu hoje na Liga Arena, e da diretoria, principalmente, que a gente espera é a mesma facilitação do acesso do torcedor à Liga Arena que a gente viu hoje. Ingresso barato, possibilidade de compra antecipada para sócio, enfim, todas as coisas que permitiram que quase 36 mil pessoas estivessem na Liga Arena hoje para cantar, para empurrar, para fazer festa, aconteçam de novo, porque hoje foi provado mais uma vez que essa torcida tem um poder gigante dentro da arena e a diretoria precisa disso. O Atlético, nesse momento, precisa do torcedor e a diretoria tem que permitir que o torcedor faça a sua parte. E antes de encerrar o vídeo de hoje, eu preciso agradecer também ao Sandro Lemes, né, torcedor rubro-negro, que esteve na Liga Arena e tirou a fotografia espetacular que foi usada na thumbnail do pós-jogo de hoje. Eu fazia questão que a foto utilizada na capa do vídeo de hoje fosse da torcida, não fosse de um jogador em particular, e o Sandro tirou uma foto maravilhosa e foi gente boa o suficiente para me permitir utilizá-la, né? Então, muito obrigado, um grande abraço. E quero saber também a opinião de todos vocês, claro, o que vocês acharam do jogo de hoje, quem foi bem, quem foi mal, o que o Lúcio acertou, o que ele errou, o que precisa manter, o que precisa mudar. Deixem aí nos comentários. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. Sei que estou um pouquinho sumido, tem um motivo para isso, a gente vai falar sobre isso provavelmente amanhã aqui no canal, vou me explicar para vocês. Mas por hoje é isso. Muito obrigado pela audiência e pela paciência de vocês. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã, aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.